Olá pessoal, eu sou o Bruno do Meliponari Boezing e hoje no dia 30 de setembro de 2023 nós estamos aqui na Floricultura Allium de 13 Tilhas expondo as nossas abelhas. E nós decidimos então mostrar para vocês um pouquinho do que foi esse dia. Então vamos lá! O feromônio ele vai se dissipando pelo ar. Então o ideal é sempre você ter um acetato para fazer a visualização. Ah, quero abrir? Beleza, abre, mas abre de vez em quando, não abre sempre. Né? Assim, ó, nós vamos fazer a divisão de dois enxames diferentes, de duas espécies diferentes. Nós vamos fazer da mandaçaia, que é essa aqui, e vamos fazer da bugia. São dois métodos de divisão diferentes. Por que são dois diferentes? Porque nesse caso eu tenho uma caixa no modelo baú. Então aqui, para eu conseguir fazer a divisão, eu tenho que retirar os discos, né, para colocar nessa outra caixa. Já aqui nesse caso eu tenho uma divisão de uma forma um pouco mais simplificada, que é o método de divisão em caixa ímpar. O que significa essa caixa, o nome ímpar? Essa caixa ela tem vários módulos, então na hora de eu fazer a divisão eu não preciso tirar o disco para colocar na outra caixa. Eu simplesmente saco um desses módulos, um ou dois, e coloco em cima de uma nova lixeira, né, que é a parte de baixo da caixa. Então são dois módulos de fazer a divisão diferentes. Alguns enxames de mandaçaia, eu vou erguer um pouquinho aqui, alguns enxames de mandaçaia, eles fazem um pouco mais desse gel própolis aqui. O que é a função desse gel própolis e por que elas fazem, né? Elas fazem principalmente para a questão de temperatura, regulação de temperatura, para não ter nenhuma fresta para entrar ar frio e tudo mais, e também para luminosidade, né? As caixas, as tampas de modo geral, elas deixam frestas, né? Então, para elas deixarem totalmente sem entrada de luminosidade, elas acabam fechando com esse gel própolis. Geralmente, quando a gente faz as divisões, a gente retira uma parte desse gel própolis para ficar mais fácil. No entanto, né, para ficar mais rápido para a gente mostrar para vocês, eu não vou fazer isso. Eu vou simplesmente, primeiramente, sacar os discos. No caso tanto da mandaçaia quanto da bugia, nós conseguimos definir se os discos eles estão maduros ou estão verdes. Nesse caso aqui, eles estão maduros. Então assim, primeiramente o que a gente vai fazer? Primeiro a gente tem que fazer uma base para colocar esses discos na caixa vazia, né? Então a gente faz com cera mista, né, que é uma cera que a gente produz, mistura de cera de abelha nativa com a cera da abelha apis, né, da abelha africana. Então a gente coloca embaixo aqui, eu depois vou acondicionar em cima e vou mostrar para vocês. Então a gente coloca essas bolinhas embaixo, porque tem que ficar um espaço embaixo do disco para as abelhas conseguirem ir lá limpar. Porque às vezes pode entrar algum outro inimigo natural, ou pode formar umidade, criar fungo. Então tem que deixar um espaço entre o fundo da caixa, né, e o disco que a gente vai acondicionar ali em cima. Então, aqui eu já coloquei, vamos tirar aqui. Então eu tiro essa cera, dá até para colocar aqui também. Uma parte a gente coloca no bico de entrada, tanto pelo lado de dentro quanto pelo lado de fora. Então aqui eu sei que 10% das abelhas que nascerem aqui vão ser princesas, né, que podem ser fecundadas por um zangão e virar, no caso, a rainha. Depois disso, o que eu faço? Eu simulo o invólucro dela, para ajudar elas a deixar o ambiente em volta do ninho mais térmico, né, para regular mais fácil a temperatura. Então eu encho de ceramista aqui em volta. Coloco aqui. E vou colocando por cima também.
É, tem bastante abelha, abelha. É, olha aí, ó, vamos aprender de camaleão também. Ó, então aqui eu fecho, as abelhas elas vão fechar o restante, tá? Eu geralmente deixo um espaço aqui no meio para poder visualizar. Eventualmente, se eu quero abrir aqui e dar uma olhada no enxame, né, nos discos, eu abro ali e deixo esse meinho aberto. Então aqui o que a gente faz mais? Coloca um alimentador, né? No nosso caso a gente alimenta as abelhas com uma mistura de açúcar cristal com água, geralmente proporção 1:1, né? Ou em alguns momentos que tem mais umidade, diminui um pouco a proporção de água, coloca um pouco mais de açúcar no caso. E aí aqui tá, basicamente está pronto a nova divisão, né? Eu fecho aqui, pego uma tampa, só me peça a tampa aqui. Aqui, a tampa. Beleza, aqui o manejo praticamente fechou, né? Se eu quiser colocar um pouco mais de cera dessas abelhas aqui para ficar um pouco mais com cheiro ali dentro, posso colocar também, até seria até mais indicado, né? Então só colocar essa essa fita, não precisa. Na verdade eu coloco a fita aqui só para quando eu abrir ela não cair. Mas com o tempo as abelhas elas vão colocando gel próprio, elas vão grudando, né? Então depois elas vão grudar. Aí geralmente a gente coloca um papelão, né? Para ajudar também a ficar mais escuro e coloca a tampa em cima. E aí assim, essa caixa aqui eu levo para o lugar da caixa mãe. Porque todas as abelhas que voarem tem que entrar aqui dentro, né? Porque daí vai nascer uma princesa lá, uma nova rainha, e as abelhas campeiras que trabalham, toda a força de trabalho que está fora no campo, ela tem que entrar na caixa filha, né? E já a caixa mãe eu levo para um lugar novo e deixo ela lá. Ela vai se recuperar com o tempo. Se quiser colocar um pouco de cera mista, dá para colocar também. Mas de modo geral aqui está pronta a divisão. Então só lembrando, essa caixa vai para o lugar da caixa mãe e essa caixa vai para outro local. Pode ser qualquer outro local. No caso dessa abelha aqui, nós como a gente está mexendo, talvez elas venham um pouco mais aqui em volta da gente, lisca um pouquinho, grude no cabelo. Então às vezes, a depender do enxame, a gente usa esses chapéus aqui, né? Porque daí para nós a gente não pode parar o manejo para tirar a abelha, né? Então é mais por isso. Mas eu acho que de modo geral, eu acho que até vou fazer 100. Vamos ver se vai dar certo. Vai ser, tá? Eu tenho uma pergunta. Qual é o tipo da madeira da caixa? Assim, não, de modo geral, a gente tenta usar somente madeiras mais porosas, mais leves, porque são madeiras que conservam melhor a temperatura, tanto na parte de questão de absorver temperatura, né, quanto de dissipar. Então, por exemplo, se o sol bate numa madeira dura, né, não é o caso dessa, né, mas numa madeira dura, ele aquece lá, ela fica como se fosse uma pedra, né, o calor ela fica muito mais forte, espalha o calor muito mais rápido. Se ela bate numa madeira porosa, como tem a questão do ar dentro da madeira, ela dificulta essa questão do calor ficar mais forte e se dissipar por restante da caixa. E para dentro da caixa é a mesma coisa. A gente faz um comparativo com o isopor. Né? A caixa que é mais porosa, ela é como se fosse um isopor. Né? Ela também não dissipa calor para fora, tanto para entrar quanto para sair. Então tu consegue manter a temperatura interna bem melhor. Né? Nós aqui, o que a gente tem utilizado de madeira? Eucalipto rosa, que é uma madeira leve, porosa e fácil de encontrar. Porque as abelhas também não roem, não tem problema nesse sentido. A gente poderia usar pinus? Poderia. É uma madeira barata, né? E poderia usar. Só que o pinus ela é uma madeira que dura muito menos, né? Ela não se conserva em umidade, então a gente acaba não utilizando pinus. A madeira que a gente mais utiliza hoje é a eucalipto rosa, né? Conserva bem, aguenta bem. Então essa é a questão. Então acho que é mais ou menos isso aí. Quanto à questão de espessura de caixa, a gente até estava comentando com o pessoal antes ali, né? Quanto maior a espessura de caixa, melhor ainda. Você consegue regular muito melhor a questão da temperatura. Porque assim, as abelhas aqui na nossa região, muitas pessoas às vezes falam, né? Eu comprei determinada abelha ou eu peguei determinada abelha e ela morreu. Né? Aí a gente tenta encontrar o porquê que ela morreu. Muitas vezes as pessoas elas colocam uma caixa com espessura muito fina. Né? Se a gente for pegar as abelhas no ambiente natural delas, elas entram nas árvores com os maiores ocos dentro de árvores grossas, né? Então elas conseguem regular a temperatura muito mais fácil.
E quando a gente tenta imitar o que a gente tem na natureza, a gente tem que buscar, né, madeiras mais grossas, né, madeiras boas e mais grossas. Então a gente sempre recomenda, né, independente do tipo de abelha, quanto mais grossa a madeira, melhor seria. Tá? Então essa aqui é a ideia. Então assim, vamos fazer da bugia. Eu não vou botar ela ali no meio, porque a bugia ela é um pouco, como eu mencionei para vocês, ela, quando ela se sente mais, não digo atacada, mas quando ela se sente ameaçada, ela gruda no cabelo, ela dá uns beliscão na orelha, na pálpebra. Não é algo que vai machucar, né? Mas se pegar, por exemplo, na pálpebra ou aqui nos tecidos moles, né, do corpo, esses tecidos daí doem um pouquinho, como se fosse um beliscão de criança, assim, sabe? Dá uma beliscadinha. Então por isso que a gente vai fazer um pouco mais longe de vocês. Mas não precisam ter medo que elas são, né, inofensivas, não tem ferrão nem nada. Então, geralmente é assim, ó, pessoal. A gente, primeiro, antes de dividir, a gente verifica onde tá os discos maduros, né? Onde estão os discos maduros. Nesse caso, a gente já abriu hoje de manhã e viu que os discos maduros estão na parte de cima. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar a fita aqui e os discos maduros estão para a parte de cima e a gente vai tirar e colocar aqui em cima. Vocês vão ver que é um manejo bastante rápido. E já na parte de baixo vai ficar a rainha com os discos verdes, que é aqueles mais marronzinhos que vocês viram na mão da saia. Então, aqui o pai vai abrir. Ana, talvez elas não venham você, tá? Então, primeiramente o pai solta, né? Porque elas fazem a estrutura dentro de gel próprios. Não, pode ser aqui mesmo. Tá. Aqui, pessoal, a gente só colocou essa parte embaixo aqui para ficar mais alto, mas dá para tirar também. Mas a gente tem que ter a lixeira, né? Que é o local onde a gente vai colocar esses módulos aqui em cima. Então, deixa eu falar de lá. Geralmente a gente fica em 2 pessoas para fazer, porque é um manejo que exige mais mãos, né? E fica mais fácil da gente visualizar. Então aqui o pai vai tirando. Beleza, deu certinho. Pode ir, pai. Direto. Então aqui lembrando vocês, né? A gente tem os discos maduros das abelhas, né? E aqui vai nascer uma nova princesa. Vai se tornar uma nova rainha. Não, é um pouco diferente.